Dando continuidade no nosso estudo de PG, assim como nós fizemos com o estudo de PA, nós vamos estudar agora o termo geral de uma PG, ok? Então a gente tem aqui a mesma estrutura que a gente tinha na PA e a gente vai trabalhar de maneira muito parecida. Primeiro partindo da definição. Então a gente tem aqui que o segundo termo é o primeiro vezes a razão. O terceiro pega o segundo e multiplica de novo pela razão. O quarto pega o terceiro e multiplica de novo pela razão. E assim por diante. Então eu sempre posso pegar um termo e multiplicar ele pela razão e vou achar o próximo termo. Beleza? Dessa forma, eu posso escrever que o meu segundo termo é o primeiro vezes razão. Se eu trocar esse segundo termo por primeiro vezes razão, vai ficar primeiro vezes razão ao quadrado, vezes razão de novo. Então vai ficar razão ao quadrado. Se eu trocar esse terceiro termo por A1 vezes razão ao quadrado, vai multiplicar de novo por razão, vai ficar razão ao cubo. E assim por diante. Isso quer dizer que quando eu chegar no enésimo termo, eu vou ter multiplicado por n menos uma razões. Então eu vou ter a n igual a 1 vezes razão elevado a n menos 1. n menos 1 é o expoente. E nota, ele é uma unidade a menos que a posição do meu termo. Ok? E isso quando eu estou fazendo uma referência ao primeiro termo. Muito semelhante ao que fizemos em PA, a gente também pode fazer uma análise da diferença de posicionamento. E aí fica bem simples também. Se eu saio do primeiro para o segundo termo, eu multiplico por razão. Se eu quero ir do primeiro direto para o terceiro, eu vou pular duas posições, eu vou andar duas posições, duas razões, vezes razão ao quadrado. Se eu quero ir direto para o quarto, eu vou pular três posições, eu vou multiplicar por razão ao cubo. E assim por diante. Então, se eu quiser vir aqui, ó, direto para esse termo A9, então eu vou pular 8 posições, multiplica por razão oitava. Eu quero ir direto para aquele termo AI, que está lá na frente, uma posição iésima qualquer. Multiplica por razão elevado a I menos 1. E daí vem a ideia do termo geral que a gente acabou de ver. Então, a n é o primeiro termo, vezes razão elevado a n menos 1, que é o número de posições que você andou. Seguindo essa mesma ideia, eu posso sair de qualquer posição para qualquer posição, não preciso sair sempre da primeira. Então vamos supor que eu queira sair aqui, ó, da terceira posição para a nona posição. Da terceira para a nona eu ando 6 posições, né? 9 menos 3 dá 6. Então eu vou multiplicar por razão a sexta. Então eu tenho que o meu A9 é o A3 vezes razão a sexta. Também posso fazer no sentido contrário. Só que quando eu vou no sentido contrário, professor, posso então dividir por razão? Pode, mas a gente vai optar por usar o expoente negativo. O expoente negativo ele representa uma divisão, porque expoente negativo inverteria a base e colocaria a razão no denominador, certo? Mas ao invés de a gente representar por divisão, a gente continua usando multiplicação, mas expoente negativo. Por exemplo, se eu quero vir do A9 para o A2, que está aqui antes. Então eu estou voltando, estou vindo daqui para cá. Eu estou voltando 7 posições. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por razão elevado a menos 7. Então, esse expoente da razão é o número de posições que eu andei. Ele é positivo quando eu avanço posições e ele é negativo quando eu retrocedo posições. Simples assim. E é fácil de entender, porque a reta real ela é positiva para a direita, negativa para a esquerda, certo? Então nós temos que o A2 é o A9 vezes razão elevado a menos 7. Então eu posso sair de um AI para um AK qualquer, basta multiplicar pela razão elevado a essa diferença entre as posições. E aí quando eu uso essa ideia da diferença entre as posições, se eu estou indo para uma posição adiante, essa diferença vai dar positiva. Se eu estou retrocedendo, essa diferença vai dar negativa. Deixa eu usar uma borrachinha aqui, porque agora vai vir aqui mais o termo geral. Ia ficar bem em cima da seta aqui, né? Então eu tenho que o meu AK é o AI vezes razão elevado a K menos I. E aí independe se o K está na frente ou atrás do I. A diferença dando negativa significa que ele está voltando. Não tem problema, usa o expoente negativo. Beleza? Vamos aplicar um pouco isso, vamos fazer alguns exercícios e aí a gente vai entender bem o funcionamento de uma PG. Olha só.
determinar o oitavo termo da progressão geométrica. Ele diz para mim que isso é uma progressão geométrica. E ele me deu 3 termos. Se ele me deu 3 termos, ele me deu aqui o A1, o A2 e o A3. Será que eu consigo determinar a razão dessa PG? Lembra, né? Esse cara vezes razão tem que dar esse cara vezes razão tem que dar esse cara. Ou seja, para achar razão, eu posso pegar um termo e dividir pelo seu termo anterior. Lembra que eu falei lá na definição de PG? A razão, a divisão, a fração, o quociente entre um termo e o seu antecessor. Tanto faz, tá? Você pode dividir o menos 108 por 18 ou 18 por menos 3. Eu vou dividir o 18 por menos 3, mais com menos dá menos. Essa razão dá menos 6, ok? Se eu fizesse a outra divisão, a razão também ia dar menos 6, menos 108 dividido por 18. Ou seja, eu sei que a razão da PG é menos 6. Eu quero o oitavo termo, eu posso partir do primeiro, do segundo ou do terceiro. Normalmente a gente parte do primeiro, que é mais comum, tá? Mais padrão. Então, o oitavo termo vai ser o primeiro vezes razão a sétima, que são 7 posições entre um e outro. 8 menos 1 dá 7. Traz o primeiro termo menos 3, traz a razão menos 6 elevado à sétima. Cuidado aqui que vai começar a aparecer potências, vai começar a aparecer números grandes. Não dá para ter medo de número grande, ok? Vai na calculadora, joga lá menos 3 vezes menos 6 à sétima. Detalhe para os parênteses, porque ao elevar, o sinal negativo tem que ser elevado também, então cuidado com isso. Muito cuidado no uso na calculadora, ok? Finalizou aqui a operação, você vai chegar em 839.808. Cresce rápido. A PG é um crescimento exponencial, similar ao que a gente viu na função exponencial, lembra? Que crescia muito rápido. A PG é que os valores da PG elas têm essa tendência ou de crescimento muito rápido ou de decrescimento muito rápido. Beleza? Ok. Determinar a razão de uma PG não oscilante tal que. E aí ele me dá essas informações. Ó. Ele me dá a soma de 2 termos e a soma de outros 2 termos. A3 mais A6 igual a 169, A4 mais A8 igual a 144. O que ele quer dizer com uma PG não oscilante? Aqui em cima a gente tinha uma PG oscilante. O primeiro termo era negativo, o segundo é positivo, o terceiro é negativo. Isso é uma PG oscilante. E a gente viu no vídeo anterior que uma PG ela é chamada de oscilante quando a razão é negativa. Se ela é não oscilante, eu sei que a razão não vai ser negativa. A razão vai ser maior ou igual a zero. Ah, senhor, mas será que pode ser zero? Bom, poderia ser. Não faz sentido aqui no que ele diz, porque a PG com razão zero tende a ser estacionária, né? Todos os termos vão ser zero. Aí o A3 e o A6 seriam zero. Não tem como dar 169. Mas, quando ele fala para mim não oscilante, o que eu posso afirmar é que é maior ou igual a zero. Não pode ser zero. Beleza? Trazendo as informações que ele me deu para um sistema, eu tenho essa estruturazinha aqui, né? A3 mais A6 igual a 169, A5 mais A8 igual a 144. O que eu vou fazer? Eu vou usar a ideia do termo geral para reescrever essas equações, porque aqui eu tenho 4 incógnitas. Eu não conheço A3, eu não conheço A6, eu não conheço A5, eu não conheço A8. Porém, eu posso pensar esse A3 como A1 vezes razão ao quadrado. O A5 como A1 vezes razão à quarta. O A6 como A1 vezes razão à quinta. E o A8 como A1 vezes razão à sétima. Certo ou não? Eu posso escrever todos eles em função de A1 e razão. E aí, ao invés de ter 4 incógnitas, o meu sistema vai passar a ter 2 incógnitas. Olha lá. A1 razão ao quadrado mais A1 razão à quinta igual a 169. A1 razão à quarta mais A1 razão à sétima igual a 144. Legal, ainda não é um sistema simples e fácil de resolver, mas eu diminui o número de incógnitas. Eu vou precisar apagar ali aquele razão a maior ou igual a zero, porque eu tenho projeção que vai aparecer aqui agora. Então, só para não atrapalhar. E aí, o que eu vou fazer?
Gente, do jeito que está aqui, está complicado, né? Porque você tem razão ao quadrado, razão à quinta, razão à quarta, razão à sétima. Está difícil aqui, até de operar com essas expressões. O que eu posso fazer é notar que nessa primeira equação, eu tenho aqui A1 razão ao quadrado. E aqui eu tenho A1 razão à quinta. Esse A1 razão à quinta, que é o A6, ele também poderia ser escrito como A1 razão ao quadrado, razão ao cubo. Porque a multiplicação de potências de mesma base vai conservar a base e somar os expoentes, vai virar 5. Mas isso quer dizer que ali dentro tem um A1 razão ao quadrado que tem igualzinho aqui, ó. Então eu posso colocar em evidência. Na segunda equação, algo muito semelhante. Eu posso pegar o A1 razão à sétima, que é o A8, e escrever como A1 razão à quarta vezes razão ao cubo. E esse A1 razão à quarta que eu tenho aqui é igualzinho a 1 razão à quarta que eu tenho aqui. E aí, na primeira equação, eu vou colocar A1 razão ao quadrado em evidência. E na segunda equação, eu vou colocar A1 razão à quarta em evidência. E eu vou chegar nessa expressão. Aqui eu tiro A1 razão ao quadrado, sobra 1. Aqui tiro A1 razão ao quadrado, sobra razão ao cubo. Aqui eu tiro A1 razão à quarta, sobra 1. E aqui eu tiro A1 razão à quarta, sobra razão ao cubo. E quando eu olho para essas duas equações, eu vejo que elas são muito parecidas. As duas equações têm o fator A1. As duas equações têm o fator 1 mais razão ao cubo. E uma equação tem razão ao quadrado, a outra tem razão à quarta. E é tudo multiplicação. Então, nesse caso, normalmente quando a gente resolve o sistema assim, a gente fala, vamos somar ou vamos subtrair as equações para tentar eliminar uma incógnita. Nesse caso, a operação que eu vou fazer para eliminar a incógnita é a divisão. E eu vou dividir ainda de baixo para cima, porque aqui o expoente é maior do que lá. Tá bom? Então, vou usar esse artifício. A1 dividido por A1, simplifica, fica 1. 1 mais razão ao cubo, mais 1 dividido por 1 mais razão ao cubo, vai simplificar. Vai sobrar aqui a divisão razão à quarta dividido por razão ao quadrado. Também vai simplificar os expoentes, né? 4 e 2, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Ou você vai fazer a subtração dos expoentes também, né? Ao invés de simplificar expoente, a gente pode pensar na subtração. Razão à quarta dividido por razão ao quadrado, 4 menos 2, 2. E aqui, 144 dividido por 169. Como é que eu tiro esse quadrado daqui? Mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 169 é 13. Só que como eu tenho mais ou menos aqui, eu tenho duas opções. Eu tenho a razão 1, 12 trezeavos, e eu tenho a razão 2, menos 12 trezeavos. Aí eu volto lá no enunciado. Lá no enunciado ele falou que a PG é não oscilante. E eu tirei como conclusão que então a razão não podia ser menor que 0. Isso aqui não me interessa. Logo, isso aqui não me convém. Não convém essa razão. Então, pronto. A única razão possível é 12 trezeavos. Beleza? Como ele pediu só a razão, eu posso parar aqui. Vamos supor que ele me pedisse também o primeiro termo, ou pedisse para eu escrever essa PG. Bom, eu voltaria com esse valor da razão em uma das equações, e aí eu resolveria para achar o primeiro termo. Por exemplo, né, pegaria aqui a primeira equação. A1 vezes 12 trezeavos ao quadrado vezes 1 mais 12 trezeavos ao cubo, tudo isso igual a 169. Então, resolvendo isso daqui, eu chegaria no valor do A1, e chegando no valor do A1 e tendo a razão, eu posso escrever os 3, 4 primeiros termos e pronto. Não vou fazer isso aqui, até porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, e o exercício pedia só a razão, a gente achou a razão 12 trezeavos. Beleza? No próximo vídeo nós vamos continuar fazendo exercícios sobre PG. Precisamos praticar bastante, entender vários tipos de exercícios que podem aparecer para você. Segue aí!